assim que eu cheguei na tropa, irmão, melhor, antes de sair, né? Eu estava no quarto ano da academia, rondava ali entre os cadetes quais eram os pilares da liderança. Olha, ridículo, algo bem machista. Então, o que diziam para a gente é que se a gente, como tenente, quisesse ser um bom líder, a gente tinha que desenvolver 3 coisas. Primeiro, tinha que ter um preparo físico extraordinário, mas aí já era quase... Todo mundo tinha extraordinário, mas tinha um preparo físico lá, pelo menos para poder aguentar aquilo tudo lá. Então, eles diziam, né, que não dá. Preparo físico extraordinário, ter um carro da hora. Se você tivesse um carro da hora, por quê? Porque o soldado ia olhar e dizer, olha, é o carro do tenente, ele é o cara. E o terceiro, aí aqui vem a coisa mais machista de tudo, tinha que ter uma mulher bem bonita do lado dele, porque todos iriam dizer assim, olha a moça aqui, o tenente, o cara. Este é o cara. Ele é bom de educação física, ele tem um carrão e ele tem a menina. Esses são os pensamentos que o mundo injeta para dizer que alguém é líder ou que alguém poderia e deveria ser seguido. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de falar com um cadete, eu diria, ó, apaga para tudo que tu está ouvindo aí, não é isso, nem que Deus espera de você, e não é isso que vai te fazer liderar. Mas olhando aqui no nosso contexto, o que é a palavra de Deus nos diz, o que é que o autor ele aponta e nos torna dignos de ser seguidos. Porque como líderes, alguém vai estar seguindo a gente, ou deveria. Vai ter que estar olhando e dizendo, ó, vou acompanhá-lo porque é assim que se deve andar. E o que o autor fala, o caráter. Isso sim nos torna dignos de ser seguidos. Mas vejam que não é por causa de nós mesmos. Não é um valor que nós tenhamos de nós mesmos. E nem o nosso caráter por causa da nossa natureza. Tudo gira em torno de Cristo. Irmãos, a nossa história, a história da humanidade, a história do mundo, gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da nossa vida. Então é o valor, é o caráter. Se tem algo que a gente tem que se preocupar, para que a gente seja seguido, para que a gente desempenhe nossa função de líder, qualquer que seja o seu nível, é o valor. E a gente tem uma definição de valor ou virtude no dicionário Webster, de 1828. Ele diz o seguinte: a virtude não é senão obediência voluntária à verdade. Olha que interessante. Se os irmãos forem fazer uma pesquisa de dicionário, procure isso aqui. Esse dicionário aqui tem todas as palavras em inglês, mas a gente já tem um Google Tradutor. Por quê? Porque o Webster, ele foi um homem temente a Deus. E todas as palavras que existem no dicionário dele é com uma perspectiva bíblica. Todas. Então, em vez de a gente estar consultando o Aurélio, que já introduz algumas noções e conceitos mudando, vá lá no Webster e procure as definições. Então, virtude, ou valor, não é senão obediência voluntária à verdade. Que verdade? Sagrada das Escrituras. Então, se tem alguma coisa que nos torne dignos de ser seguido, é obediência voluntária à palavra de Deus. Não é o quanto eu sou forte, não é o quanto eu sou inteligente, não são quantos PhDs eu tenha, mas é o quanto eu sou obediente à palavra de Deus. Vamos fazer aspas que eu esqueci, agradecer a presença dos visitantes, o Diego, esse é o teu nome? Eu esqueci o nome do irmão, perdão. Josué? Isso mesmo? Isso. Pronto. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Sinta-se à vontade. Vamos continuar. Então, o valor, o caráter, o nosso caráter tem que ser desenvolvido. John Cross, o autor, ele diz o seguinte: certamente, aquilo que o homem é, em sua privacidade, afeta profundamente a sua vida pública. Então, o caráter não é algo que eu desenvolvo simplesmente pelo fato de eu querer que alguém veja. Um outro
conceito que os militares têm, que é bastante ensinado para a gente, é a questão de disciplina consciente. O que é disciplina consciente? Você vai fazer o que tiver feito, mesmo que ninguém esteja olhando você. Conscientemente você faz. Não precisa estar ninguém me cobrando. Eu sei que aquilo é a minha função e eu vou fazer. Então a questão de desenvolver o nosso caráter não é porque a gente quer mostrar a esposa, ou alguma outra mulher, ou algum líder da igreja, não. Eu desenvolvo o meu caráter por quê? Porque Cristo me deu uma função, Cristo me deu uma ordem, e Cristo estabeleceu prioridades para a minha vida. Logo, eu não preciso que ninguém me cobre. Eu vou fazer bem feito. Ele faz uma observação aqui no livro também, logo nessa primeira página aqui, 13, 15, perdão. E eu vou ler para os irmãos. Eles dizem assim, está entre aspas. É uma citação que ele faz do ex-presidente dos Estados Unidos. Para ser líder, um homem deve ter seguidores. E para ter seguidores, este homem precisa obter a confiança deles. Portanto, a suprema qualidade de um líder é a integridade inquestionável. Sem isso, não há possibilidade nenhuma de sucesso real. Se os companheiros acharem-no culpável de falsidade, se o acharem carente de integridade, ele falhará. Seus ensinamentos e ações precisam concordar entre si. Por conseguinte, a primeira grande necessidade de um líder é integridade e excelente determinação. Então, irmãos, se a gente tem que ter foco, algo que tem que desenvolver para ter seguidores, é o meu caráter. E o meu caráter é eu voluntariamente obedecer aquilo que Deus exige de mim. Então, qual é o primeiro passo que nós devemos ter em direção a este desenvolvimento deste caráter? O autor também nos dá essa dica. Ele diz: seja líder de si mesmo. E o que é ser líder de si mesmo? De novo, disciplina consciente. Se você que vai estar no seu lar é quem vai estar orientando sua esposa e seus filhos, você tem que ter a consciência daquilo que você tem que fazer. Você não precisa de ninguém dando input em você. Você vai dar os inputs para sua esposa, input, eu digo orientação. Você vai dar as orientações para sua esposa, você vai dar as orientações para o seu filho, e aí você poderia se perguntar: e quem que vai me orientar? A palavra de Deus vai me orientar. É você quem vai estar lendo, Deus vai estar falando direto com você, e você transmitindo o que Deus vai lhe dizer por meio das Escrituras, o que é que vai estar acontecendo dentro do seu lar. Então você tem que começar a desenvolver o domínio próprio para fazer as coisas que pelo justo você tem que fazer, sem ter que ninguém me cobra. Não é igual uma empresa, onde eu tenho lá a linha de produção, e aí eu tenho várias pessoas fazendo as suas atribuições, eu tenho que ter alguém lá fiscalizando. Mas será que ele fez isso mesmo? Será que tampou, tinha que tampar? E ali? Será que foi verificado todos os procedimentos? Porque você é a pessoa que vai estar fazendo isso. Então o primeiro passo começa quando eu desenvolvo isso. Retorno ao que o Asaf falou ontem. Estão vendo a importância desse estudo, não só para quem é casado. Por quê? Quando é que alguém começa a ser líder de si mesmo? Quando casado? Quando for líder? Não, desde já. Principalmente nós que temos a consciência e vimos desde ontem que Deus nos fez para ser líder em alguma instância. Então já começou o processo. Já deveria ter começado. A igreja maciçamente tem que estar investindo nisso. No que a gente está fazendo aqui agora. Reunir os homens, independente da idade, e dizer: vamos lá, é assim que Deus quer que a gente faça. Atenção, o autor também nos orienta. Você precisa antes cuidar do seu coração e de sua vida para estar pronto para liderar sua família. E no livro ele dá o exemplo que quando a gente está na aeronave, é avisado para a gente que se houver turbulência e as máscaras caírem, eu primeiro ponho em mim, depois eu ponho na criança.
por isso, irmãos, que quando vem adolescente falar para mim de namoro, eu pergunto, só faço a seguinte pergunta. Ah, é, meu jovem, você quer namorar? É, quer. Então, tu leu a Bíblia mesmo? Quantas vezes? Começa. Se você não leu a Bíblia, você sabe o porquê que tem que namorar? Por que vai namorar? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera dela? Qual é o teu conceito de namoro? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar, depois a gente rever isso. Por isso é que existe, e o WhatsApp vai fazer, e o pessoal já sabe, o aconselhamento pré-matrimonial, para que seja mostrado este cuidado que os noivos, principalmente o homem como na posição de liderança, ele tem que estar ciente do que vai assumir quando ele der o passo de se casar com aquela moça ali. É algo seríssimo. Essa é a primeira ovelha dele. Felipe? Felipe tem a idade. Vai ser a primeira ovelhinha dele. Vai ser a prioridade dele também, é o que diz Efésios capítulo 5. Mas para isso, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar cuidando de mim, para poder cuidar de alguém. Um certo soldado meu, ele veio me apresentar a namorada dele, do momento, né? Porque aquela foi uma das, casou, já está no terceiro. Agora, eu encontrei ele agora no Mato Grosso. E quando ele encontrou aquela menina, ele chegou e disse, ô tenente, agora encontrei. Essa daqui vai ser a tampa da minha panela. Porque ela me leva. É ela quem me sustenta, é ela quem... Tá, repetido. Ele é que não estou dizendo que as mulheres não façam isso. Não distorçam. Não quero que esse pensamento... Elas são auxiliadoras idôneas e elas fazem. Mas quem tem que ser o sustentável é o homem. Está lá no Salmo 112. O homem bem-aventurado, ele não se abala com as más notícias, porque ele está firmado no Senhor. Procure lá no Salmo 112. Eu tenho que estar bem cuidado para poder cuidar de quem eu estou liderando. A verdadeira liderança é muito mais profunda que qualquer influência ou vontade. Não é primariamente isso. O eu, um homem, eu copiei alguma coisa errada. É o quê? Isso, o quê? Obrigado. O que o homem faz, mas o que ele é, não a sua influência, mas o seu caráter. Então, irmãos, quando a gente firmar em caráter, vamos lembrar disso aqui que eu copiei errado. Primariamente é o que o homem, não é o que o homem faz, mas o que ele é. E o que é que isso nos mostra, irmãos? Por exemplo, aqui na igreja, a gente tem o costume de fazer muito isso. Nós somos muito ativistas, muito ativistas. A gente troca horas de devocional, horas de oração, horas de discipulado para fazer alguma coisa. Ah não, eu não tenho tempo para tal coisa, eu não tenho tempo para fazer um culto doméstico, mas eu gasto tempo, eu vou lá, eu mexo, eu faço aquilo. E na mente dele está tranquilo, porque ele está substituindo uma coisa por outra e acha que está fazendo uma troca legal. Não é. Por quê? Quando o meu caráter está formado e firmado no Senhor, o que eu faço é reflexo do meu caráter. Não o contrário. Não é o que eu faço que mede o meu caráter. O que eu sou é que demonstra se o que eu faço com a motivação correta. Por quê? Eu estabeleço prioridades. Eu não vou inverter no papel. Deixa eu dar um exemplo. Um outro adolescente meu, eu conversando com ele, né, a gente tinha os pontos de Bíblia, que a gente tinha a gente se encontrava, e nesse momento que a gente se encontrava, havia prestação de contas. Eu, e aí, fulano? Firme no devocional? Ixi, André, não fiz, cara. Mas nenhum dia? Não, nenhum dia. Essa semana não deu para fazer devocional nenhum dia. Ou então, leitura da Bíblia, eu acho que também não foi não, né? Também não foi, cara. Falei, então nem vou perguntar a memorização de versículo. Só
baixou a cabeça. Aí, mas eu vim no treino de basquete com o pessoal. Recebeu o ativismo? Ele achou que pelo fato de ter ido treinar no projeto que a gente tinha com as crianças, sábado de manhã, substituía o que Deus esperava que ele nutrisse o caráter dele. Era preferível 1000 vezes que ele tivesse faltado aquela 1h30 e diluído durante a semana para saber o que é que Deus queria dele e ele falar com Deus do que ele está lá, sem preparar o coração. Então eu cuido primeiro de mim, para depois cuidar dos outros. É isso que Deus espera. E para isso ele mostra, o autor aponta 3 princípios, porque o caráter é que está em primeiro lugar, é que está em evidência. Primeiro, Jesus ensinou a raiz produz frutos. Alguém pode ler, irmãos, Mateus 7, 15 a 20? Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Portanto, é possível verificar as pessoas pelos seus frutos. Agora me diga, uma árvore que está bichada vai produzir frutos bons? Não vai. Então, se eu não estiver firme na rocha, se eu não estiver centrado em Cristo, as pessoas que estiverem me seguindo vão estar seguindo um modelo errado. Célula doente só reproduz célula doente ou nem reproduz. Uma célula sadia reproduz outra célula sadia. Então, se eu não estiver bem, se eu não estou bem com Cristo, como é que vai estar a minha família? Qual é o exemplo que elas vão estar seguindo? Não é Cristo em nós. Segundo motivo, o autor aponta que os seus exemplos, os nossos exemplos, têm que ser iguais às nossas palavras. Porque se os meus exemplos forem diferentes das minhas palavras, os meus seguidores eles vão seguir os meus exemplos, não as minhas palavras. Diga o que eu digo, mas não faça faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, se eu digo, olha, crianças, estou dando exemplo de pai, por exemplo. Crianças, olha, o culto é primordial, porque o culto é meio da graça. No culto, Deus fala conosco, no culto eu falo com Deus, no culto há mutualidade do corpo, a gente exerce os dons, a gente abençoa alguém, a gente é abençoado. Por isso nós não devemos faltar ao culto, crianças. Eu estou lá, como pai, sempre para isso. Aí, dá uma gripezinha. Por causa da gripe a gente não vai não, viu? Mas você está dizendo que o culto é prioridade. Aí daqui a pouco você fala, está meio cansado, hoje a gente também não vai mais não. Mas você está dizendo para a criança que é prioridade. Aí a criança começa a entrar em tilt. Espera aí. Eu vou escutar o que ele diz ou eu vou fazer o que ele faz? O que é que vai acontecer? Ela vai fazer o que você faz, ela não vai estar nem aí no culto. Porque ela vai começar a dar essas desculpas. Exemplo, vou dizer de novo. Está eu lá com o meu clube bíblico junior. Eu tinha um de adolescente e um de junior. Aí eu chego lá, não vou dizer o nome da criança, mas tá de novo. Aí eu chego lá para uma das crianças e falo, e aí, cara, 9 anos. E aí, cara, devocional, deixa eu ver aqui o seu devocional. Eu tinha um devocional. Ele não fez. Cara, não fez nenhum devocional, o que aconteceu? André, tu não sabe, né? Porque não tenho tempo. Não estou inventando, irmãos.
criança de 9 anos me dizendo que não tem tempo. Aprendeu com quem? Com papai e mamãe. Porque papai e mamãe, o que é que vão dizer para os outros? O que é que ele escuta ele dizer? Que não tem tempo. Faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Então, exemplos, irmãos, são seguidos. Nós somos exemplos para serem seguidos. Por isso, nosso exemplo tem que ser igual às nossas palavras. 3, o terceiro motivo porque o caráter é primordial. Porque pessoas imitam. Pessoas imitam, em alguma instância, imitam. Toda vez que eu estou aconselhando as crianças, eu chamo os pais. Porque eu ensino aos pais a aconselhar as suas crianças. Mas muitas vezes os pais não querem vir no aconselhamento. Por quê? Porque as crianças são o espelho dos pais. E os pais ficam com vergonha. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Não existe mito de família perfeita. Não acredito. Não existe. Porque se a sua família for perfeita, para que Cristo? Eu acredito em família madura. Diferente. Família madura reconhece o erro e diz, olha, quero corrigir. Meu erro é esse. Família madura. A família, o mito de família perfeita, não vai querer admitir. Aí por isso não vai vir querer se aconselhar comigo. Porque é nítido, a criança ela vai assim, escancarar. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Mas não tenho medo disso não, viu? Isso acontecer com a igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados, passado, presente e futuro. Quando ele morreu, ele sabia disso. Que a gente não caminha sem ele. Eu não tenho medo de admitir isso. Que a graça do Senhor supera tudo isso. E o Senhor Deus, ele vai ajudar você e a sua família a voltar para os caminhos do Senhor. Então não tenha medo de admitir isso. E o autor continua, então, requisitos bíblicos para a liderança. E ele vai dando algumas características ali do líder. Primeira característica, que deve ser sim. Quando a gente olhar para nós, veja lá, o líder desenvolve caráter. Quais os requisitos desse caráter? Santidade. E o texto que ele usa está lá em Êxodo 18, 21. Alguém se lembra, irmãos, que momento é esse aqui da história da vida de Moisés? Jetro vai aconselhar Moisés. Aí ele resolveu o problema dele com aquela multidão, centenas de milhares de gente que ele tinha. Então, olha o conselho. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem o suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.150 de 10 pessoas. Características aqui. E aonde está a santidade? Temam a Deus. São homens capazes, honestos, odeiam o povo, mas que temam a Deus. Agora vão olhando, irmãos, essas características de um líder e pensem se é isso que a gente olha primeiro quando vai escolher e pensa no líder. Nós somos tão ativistas, que basta o cara pregar bem, falar bem, mostrar que conhece bem, que a gente já acha que o cara é bom. Não, irmão. Por quê? Se eu pegar um ateu bom, de papo, inteligente, ele vai fazer, e que saiba método de estudo, ele faz um sermão, vem aqui, prega, ele contagia você e vai enganar todo mundo. Porque o requisito que a gente tem que olhar por trás da pregação dele está no caráter, santidade, primeiro. Depois, tem que ser um homem bom, sábio, cheio do Espírito Santo. E aonde é que está isso? Lá no texto de Atos 6:3.
Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Caráter, de novo, santo, respeitado, cheio do Espírito e de sabedoria. Que sabedoria é essa? Lembrem-se que os textos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que é que em Provérbios lá fala sobre a sabedoria? O temor do Senhor. Essa sabedoria que se refere. Bom, sabedoria à luz das Escrituras não é o quanto você conhece, mas o quanto você aplica do que você conhece. Por isso que tem gente de 30 anos de igreja que não é sábio, mas tem gente com 3 anos de igreja que talvez seja mais sábio, por causa da devoção dele ao Senhor. Por último, irrepreensível. E aí ele pega 2 textos ali, de Timóteo e de Tito, aonde ele estabelece padrões para os presbíteros, e dentre aqueles padrões tem várias coisas que aqueles presbíteros têm que fazer. Mas as 2 listas começam da seguinte forma: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Caráter. Não é o quanto ele faz, mas o que ele é. Então, esses textos mostram esses requisitos do líder: santo, sábio, bom, cheio do Espírito Santo e irrepreensível. O que é ser irrepreensível, irmão? É ninguém poder apontar para a gente alguma falha. Veja, não é que você não possa falhar. Por exemplo, vamos supor que os irmãos me venham discutindo com o Azar. E aí eu solto a palavra à toa. Opa, aí o Azar me repreende: André, cara, você pecou. Você acabou de falar uma palavra à toa. Aí eu, poxa, mesmo, Azar. Na frente de todo mundo, vamos supor que isso aconteceu. Me perdoe, Azar, porque eu pequei contra Deus, pequei contra você. Aí, irmão, se vocês me ouviram, me perdoe. Eu agora discutindo com o Azar, acabei de falar uma palavra à toa. Isso me tornaria irrepreensível. Por quê? Eu pequei. Eu disse a palavra à toa, mas logo em seguida eu pedi perdão. Então não ficou, como diria Davi Moura, uma aresta solta, um fiozinho na minha roupa, onde você pudesse pegar e sair puxando. Não, está tudo aparadinho. Você não consegue pegar. Isso é ser irrepreensível. Então não é dizer que você não vai pecar e não vai errar. Você vai. Mas você tem que ter a atitude madura e correta diante disso. Continuando, o livro fala sobre o âmago de um caráter piedoso. Quando ele fala aqui de piedade, irmãos, e de piedoso, não é aquela pessoa, coitadinha, ela está lá no cantinho dela. Não. Piedoso aqui é a pessoa temente a Deus e que ela tem prazer de fazer as coisas para o Senhor. Isso aqui é uma pessoa piedosa. Então, qual é o âmago de um caráter piedoso? Eu passei, irmãos, isso aqui é uma foto lá do pátio da Academia Militar. Eu passei todos os dias, a gente parando 3 vezes, e a gente lia uma frase que tem aqui. Aqui não dá para ler. Todos os cadetes liam. Olha a frase. Cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. O âmago, irmãos, da questão da piedade é obediência a Deus. Se nós estamos sendo preparados para ir comandar, nós primeiro temos que aprender a obedecer. Aqui está falando de hierarquia e disciplina que talvez tem que aprender. Nós estamos falando aqui da vontade de Deus na nossa vida. Eu tenho que primeiro me submeter à vontade de Deus. Eu primeiro aprendo, para depois eu ensinar alguém. O autor do nosso livro diz: você não deve levar a sua família a seguir a Jesus, se pessoalmente não é um seguidor de Jesus.
Se eu não obedeço ao meu Senhor, como é que eu vou impelir a minha esposa e os meus filhos a obedecerem ao Senhor? Bom, eu não tenho nem esposa e nem filho, já é difícil. Imagina para vocês que são os filhos, a maioria de vocês. Mas é assim que tem que ser. E o Senhor com vocês nessa. Porque é só pelo Senhor, isso aqui eu sei, que está junto com os irmãos. Os irmãos podem, por causa de Cristo. Isso eu tenho certeza. Mas fato é, vocês só podem levar alguém por um caminho que você já passou. Você só pode levar alguém para a obediência ao Senhor se você obedece ao Senhor. Esta é a lama da questão. Por isso, e encerrando o último tópico, o autor fala sobre disciplinas espirituais. E nós já vimos aqui na pregação de domingo. Por que disciplinas espirituais? Olhem bem, quem jogaria melhor? Este Ronaldo ou este Ronaldo? Qual deles aí jogaria melhor na partida? Se aquele lá for a bola, se for o jogador, Irmãos, o que está bem treinadinho aqui, ó. Ó, sentou, ó, esse aqui. Aqui não tá muito não também. Hã? tá com perigoso. Ai, não, já foi melhor do que isso. Mas olha a diferença. É que esses aqui são ainda os mais recentes. Eu não peguei as fotos do auge. Para um jogador de futebol que sabe qual é a missão dele, ele sabe que ele tem que treinar o corpo para no mínimo isso aqui, vai. Nós também temos que treinar. Porque Deus nos prepara para ser líder. Líder treina. E tem que treinar bem. Porque pode se enganar. Pode estar se enganando como esse e acha que pode estar bem. Não aguenta correr 100 metros. Por isso que ele fala na questão das disciplinas espirituais. Para que a gente treine e quando for a hora de jogar, a gente esteja jogando bem. Por isso que ele usa o texto, aí relembra o autor do 1 Timóteo 4, 7, 8. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Não é o objetivo aqui, irmãos, mas depois em casa vocês peguem bem vivo nesse texto e olhem bastante essa parte. Tá? Quando eu falo aqui que a igreja perdeu um certo tempo discutindo as guerras erradas, talvez tenha parado aqui, perdendo tempo discutindo mitos. Em vez disso, exercite-se na devoção, caráter. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Quando ele usa a palavra aqui, exercitar, irmãos, e o autor relembra isso, é uma palavra que no grego dá origem também à palavra que a gente usa para ginásio. E o que é que se faz no ginásio? Treino. Então Deus nos exorta a líderes treinem, para ficar com o corpo pronto para a guerra. Como? Meios da graça. Disciplinas espirituais, meios da graça. Rapidamente aqui vou falar o que o autor está apontando e o que a gente já falou. O que são meios da graça? Diz lá o breve catecismo de Westminster. São os meios estabelecidos pelo Senhor para o crescimento espiritual e transmissão de bênçãos do seu povo. Quer crescer, quer fortalecer, quer ter uma igreja forte, quer ter uma família forte, meios da graça. Quais são esses meios da graça? Sabe o que acontece, irmão? Deixa eu abrir aspas de novo, eu tenho que abrir. A maioria dos casos, quando chegam dos irmãos que vêm até mim para aconselhar, isso inclusive quando é dos pequenos, tá? Quando eu estou aconselhando as crianças, com um problema geralmente 80 ou 90% está mais nos pais do que nas crianças. Às vezes são crianças sim, que têm um coração ali duro serviço que precisa ser tratado. Mas a maioria está com os pais. Tá? Cada caso é um caso. Mas enfim, toda vez que eu começo a perguntar como é que está a vida deles, eu pergunto: e aí, meus irmãos, estão fazendo devocional? Não.
Vocês como casal oram juntos? Não. E a leitura bíblica, como é que está? Não. E a memorização de versículos? Não, mas poxa, como é que vocês esperam que essa família tenha outra filha? Alguns casos sim são como Jó, mas não são a maioria, são a minoria. Falta de viver essas disciplinas, esses meios da graça. Primeiro meio da graça, irmão, leitura da Bíblia. Quando a gente lê, Deus fala conosco. Tem muita gente que fica procurando revelação, sei lá, o anjo vai vir, eu vou sonhar, eu vou amanhecer, vai estar escrito na parede de casa, eu vou abrir um versículo aleatoriamente. É de forma regular que Deus fala conosco por meio das Escrituras. Já estou terminando, tá, irmãos? Eu peguei para os irmãos aqui uma pesquisa, não aqui no Brasil, no norte-americano. Mas olha o que essa pesquisa diz. A maioria dos fiéis não lê a Bíblia diariamente, afirma um estudo. Menos de 20% dos evangélicos mantêm o hábito diário da leitura e do estudo das Escrituras. Isso foi em 2012. Vou ler rapidamente. A leitura da Bíblia é um dos 8 atributos dos discipulados investido no estudo do discipulado transformador realizado pelo Instituto Lifeway. A avaliação proposta visa medir o crescimento espiritual de um indivíduo em cada uma dessas áreas de desenvolvimento. A pesquisa constatou que 90% dos fiéis afirma que desejam agradar e honrar a Deus. Boca para fora. Agradar e honrar a Jesus em tudo o que faço. E 59% concordam com a declaração. Durante o dia eu penso em algum momento sobre as verdades bíblicas, mas, embora a maioria concorde com ambas as declarações, existe uma diferença significativa na intensidade disso. Quase 2/3 dos fiéis, 64%, concordam fortemente com a primeira afirmação, mas apenas 20% concordam com a segunda. No entanto, quando perguntado quantas vezes lê a Bíblia pessoalmente, e não durante o culto, olha o que acontece. 19% responderam que lê todos os dias. 26% dizem que fazem isso algumas vezes por semana. 14% dizem que leem a Bíblia uma vez por semana. 22% dizem que leem uma vez por mês ou algumas vezes por mês. E 18% dizem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Agora me diga. Como é que eu vou ter uma família forte? Como é que eu vou combater ideias do mundo? Como é que eu vou ensinar o meu filho a se preparar para que ele vai juntar na escola com um professor de história e de filosofia dele, questionando Deus e tudo que Deus fez? Se eu não leio a Bíblia, nem ensino a Bíblia para o meu filho. Então, por que ler a Bíblia? A palavra de Deus nos diz em Salmo 19, 7 e 9. Por quê? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Eu ia passar alguns vídeos, irmãos, mas não vou por causa do avanço. Tá? Se os irmãos quiserem, depois eu falo para a gente passar. Por causa desses motivos do Salmo, irmãos, eu devo ler as Escrituras. Então, depois vocês leiam de novo este Salmo e reflitam. Eu acho mesmo tudo isso das Escrituras? As Escrituras têm esse efeito sobre o meu coração e a minha vida? Salmo 19, 7 a 9. Mas qualquer coisa, irmãos, tem aí na leitura do livro, tá? Mas é este Salmo 19, 7 a 9. Próximo meio da graça, meditação. O livro aí não ressalta, mas eu vou falar rapidinho. O que é meditação? O Spurgeon já diz para a gente: nossos corpos não sustentam-se apenas por interagir. Errado, deveria ser: nossos corpos não se sustentam apenas por interagir no alimento através da boca, mas o processo de digestão resultante em músculos, nervos, tendões e ossos.
aqui e acolá. Ler, ouvir, observar e aprender tudo exige uma digestão interior. E a digestão interior da verdade ocorre através da meditação dela. Quando os irmãos fizeram este devocional, cadê o meu? Está aqui dentro aqui. Quando os irmãos fizeram este devocional desse jeito, os irmãos meditaram. Porque os irmãos pensaram para escrever e responder. Isso foi uma leitura. Eu li, fiz indagações e eu respondi. Eu demorei ali, eu digeri aquele assunto. Próximo meio da graça. Nós estamos terminando, tá, irmão? Oração. Leitura da palavra, meditação e oração. A oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E isso torna um relacionamento vivo. Imagine marido e mulher, só um fala com o outro. Esse aqui não fala com esse. Existe relacionamento aí? Mesma coisa a gente com Deus. Deus fala conosco por meio das Escrituras. Eu falo com Deus quando eu oro. Aí existe relacionamento. Aí existe uma verdadeira intimidade. Eu sei que Ele me ouve. E eu sei que eu tenho uma resposta dele com as Escrituras. Este aqui, irmãos, é um link de um vídeo que vocês assistem com lá de um pai falando sobre quanto Satanás é ardiloso para impedir as nossas orações. Por isso, reserve um tempo certo, um momento certo, e não deixe que nada impeça você de orar naquele momento. Satanás vai fazer de tudo. Naquele momento que você separou, você não ora, mas ora. Por último, o nosso culto, a nossa interação entre o corpo de Cristo, o último meio da graça que a gente vai ver. Por que nós participamos do culto, irmãos? Para praticar o amor e as boas obras. Se o Senhor Deus nos deu os dons é para ser exercido aqui. Se eu tenho que começar a amar, eu amo aqui. Se eu estou precisando de amor, eu sou amado aqui. Se eu estou precisando de uma família, eu encontro uma família aqui. Não isolado. Não existe crente isolado. Por isso que lá em Hebreus tem a orientação para a gente não deixar de nos reunir. A expressão aqui, irmãos, não deixar de congregar, obrigatoriamente aponta para as reuniões oficiais da igreja. É isso que o texto do termo diz no original grego. Ou seja, se é algo oficial, está de comum acordo com o corpo de Cristo, não deixe de ir, vá. Não deixe de se reunir, se reúna. Tudo requer sacrifício. E começa com você, Pai, começa conosco. E lá, irmãos, quando nós nos reunimos, nós estamos nos encorajando, a gente recebe força e poder espiritual, e nós obteremos ajuda indescritível vindo do alto. Porque quando a gente exerce a mutualidade, a gente só exerce pelo poder de Deus em nós. Por isso, irmãos, duas perguntas eu quero lançar para os irmãos. Primeiro,